Paz do Senhor, minhas irmãs. Que saudade de poder estar aqui com vocês, estudando a palavra do Senhor. Que bom poder estar de volta. Amadas, foi necessário um tempo, né? Uma ausência. Precisamos parar o estudo, né? Devido à saúde do meu esposo. Mas graças a Deus e às orações das irmãs, né? A favor do meu esposo, ele já está melhorando, graças a Deus, né? Ele ainda está em tratamento, ainda exige cuidados, mas graças a Deus as coisas estão se assentando e então já é possível voltarmos com nossos estudos, né? Então, minhas irmãs, nós estávamos no estudo do livro de Provérbios, né? E eu gostaria de voltar no capítulo 12, né? Como nós tivemos o último capítulo 12, nós paramos, né? Mas vamos retornar nele novamente, irmãs, para que nós possamos dar sequência. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 12, minhas amadas. Então, vamos começar. Depois, quando você tiver um tempinho, né? Leia esse capítulo novamente, leia ele todo. São 28 versículos, mas são versículos pequenos, curtos, né? Você lê rapidinho, mas leia meditando no que os versículos estão querendo dizer, né? Então, meditando no capítulo 12, eu gostaria de comentar com vocês aqui sobre o versículo 4, né? Que diz assim: A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que a procede vergonhosamente é apodrecimento nos seus ossos. Nós já conhecemos esses versículos, né? Que a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido, né? O que significa ser virtuosa, irmãs? Pesquisei aqui e virtuosa é, significa o sentido básico dessa palavra é força, força moral, integridade e qualidade. É a ligação da ternura e da bondade a atos dinâmicos e úteis que expressam como se nota especialmente na descrição da mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, do 10 ao 31, que nós conhecemos muito bem também, né, irmãs? Quem não conhece a mulher virtuosa de Provérbios, né? Ali ela tem muitas atribuições, ela faz tantas coisas, ela levanta cedo e o dia dela rende, ela ajuda o marido, ela faz tantas coisas. Quem ainda não leu, não meditou, medita lá no Provérbios 31, 10 ou 31, né? Que ali vai ter a descrição da mulher virtuosa. Então, a mulher virtuosa, né? Ela é a coroa do seu marido. O que que ela faz? Ela faz o bem, é trabalhar de bom grado, ela trabalha de bom grado, ela socorre os aflitos, né? É a prática da sabedoria e o seu segredo é o temor do Senhor. Aqui é a chave de tudo, né, irmãs? Quando nós temos temor ao Senhor, temor a Deus, é a base de tudo para a nossa vida, né? Nós vamos procurar agradar a Deus em primeiro lugar, né? E agradar a Deus é isso, é fazer o bem, é trabalhar de bom grado, não ficar murmurando, reclamando das coisas que tem que fazer, é socorrer a quem necessita, né? É a prática da sabedoria. Então, aqui, é a prática da sabedoria é dia após dia, né? Você vai aprendendo e vai sendo mais sábia, né? Então, a esposa, ela influencia o marido. Ela pode se tornar uma coroa para ele ou levá-lo à ruína, assim como uma enfermidade terrível enfraquece os ossos. Olha só, irmãs, que coisa, né? O, o poder que a esposa tem sobre o marido, ela influencia o marido. Ela tanto pode ser a coroa como pode levar à ruína, né? Tem tantas mulheres que que derrota o inimigo em palavras, né? O marido em palavras, né? Que derrota o marido em palavras. Tanta mulher que fala mal do seu marido para as amigas, para qualquer pessoa que pergunta, né? Então ela está levando aquele marido à ruína, né? Como uma enfermidade terrível que enfraquece o corpo, né? A esposa virtuosa, ela possui um caráter forte e virtuoso. Ela é uma mulher de habilidade e de valor. É, Ela é uma mulher de habilidade e valor. A coroa sugere que essa esposa
digna capacite o marido a perceber o próprio potencial. Devido ao seu caráter e desembaraço, o seu marido é muito admirado pelos demais. Então, irmãs, o que significa a coroa, né? A mulher é a coroa do marido, porque ela auxilia o marido em tudo, né? Ela ajuda o marido a descobrir o seu potencial, ela incentiva o marido, ela ajuda o marido a enxergar coisas que o marido não está enxergando, que às vezes ele quer fazer algo e a mulher já tem a visão um pouco mais ampla. Isso é divino, irmãs. Deus já deu essa capacidade para a mulher, para ela auxiliar o esposo, né? Porque o marido ele já tem outras atribuições, né? Ele é o chefe da casa, o sacerdote, ele é provedor, ele que resolve ali, ele é o provedor da família, né? O chefe da família. Mas a mulher, ela tá ao lado, ela ajuda o marido a proceder bem, né? Então, ela às vezes o marido quer ir para um lado e a mulher já com a visão um pouco mais ampla, ela já alerta, né? Já auxilia. E aí os dois conseguem, né, ter uma vida abençoada, né? E esse marido, quando tem a mulher, né, que é a coroa dele, ele é admirado pelos demais, né? Todas as pessoas falam que aquele homem ali é um bem-aventurado, né? Que bênção, tem uma esposa que ajuda, que bênção, né? Já em contraste, irmãs, já está aquela mulher que envergonha o marido, como nós falamos agora há pouco, né? Ela envergonha o marido diante de todos. Ela leva o marido à decadência. Ele jamais receberá o respeito da comunidade, nem exercerá nenhuma influência nela. Olha só, a mulher que envergonha o marido, né? A mulher que leva o marido à ruína. Esse marido ele não é respeitado pela comunidade. As pessoas olham para ele e falam: Ixi, coitada da mulher dele, misericórdia, né? Então, a influência da mulher na vida do marido é muito importante, é muita responsabilidade, né? Então, que nós possamos refletir qual é a influência que nós estamos tendo sobre o nosso marido, nós estamos ajudando ele a alcançar o potencial dele, nós estamos auxiliando ele para que ele tenha um bom desenvolvimento, que ele seja bem reconhecido pelas pessoas, ou que nós estamos degredindo ele, né? Nós estamos destruindo a moral dele diante das pessoas, né? Então, nós temos que observar qual é o nosso comportamento. Já no verso 5, irmãs, vamos lá, vamos meditar no verso 5. Provérbios, os livros de Provérbios são maravilhosos, irmãs. Se a gente ficar em cada versículo, olha, o tempo voa. Vamos para o versículo 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. Como devemos conduzir nossos pensamentos? Como nossos pensamentos estão rondando aqui? Como nós devemos conduzir ele? Os pensamentos podem transformar-se em palavra a qualquer momento. Essa frase eu tirei lá da Bíblia da Mulher, né? Os pensamentos podem se transformar em palavras a qualquer momento. Então, isso é um alerta, irmãs. O que é que está rondando aí no seu pensamento? O que é que está aí na sua cabeça? O que é que está na minha cabeça? O que é que fica rondando na nossa mente? A qualquer momento ele se transforma em palavras. A qualquer momento, esses pensamentos se transformam também em atitudes. Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Podemos tornar aquilo que a nossa mente imagina. Lá em Provérbios 23, 7 fala isso, né? Vamos dar uma lida? Vamos ler rapidinho? Vamos correr lá? Provérbios 23, 7, que diz assim: 23, rapidinho aqui, irmãs, porque o nosso tempo é corrido, né? Olha, Provérbios 23, 7 diz assim, ó, porque como imaginou a sua alma, assim é, né? Então, aqui a parte A do versículo, né? Provérbios 23, 7, na parte A, diz assim, porque como imaginou na sua alma, assim é. Então, irmãs, o que nós temos aqui imaginado na nossa mente, né? O apóstolo Paulo, ele incentivou-nos a pensar no que é verdadeiro, respeitável, excelente e digno de louvor. Vamos ler lá em Filipenses 4? É um versículo bem conhecido também, irmãos, mas é muito útil para a nossa vida. Filipenses 4, versículo 8 diz assim:
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai, né? Então, o apóstolo Paulo já vem nos alertando, né? Para que nós venhamos pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Então, irmãs, nós somos o que pensamos, o que nós armazenamos no nosso depósito. Paulo diz para pensarmos em tudo que for puro, tudo que for honesto, de boa fama, porque isso estará dentro de nós. Amém, irmãs? Então, vamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, o que é que vem rondando dentro de nós, né? São pensamentos que são agradáveis a Deus? Amém, continua. Mas se são pensamentos que não são da vontade de Deus, que não são do agrado dele, tire esses pensamentos. Busca Deus para que venha libertar você desses pensamentos, para que ele não venha se transformar em palavras e nem em atitudes. Amém, amadas? Vamos lá então para o versículo 10 que diz: o versículo 10, amadas, eu quero ler com vocês na versão da Bíblia, da Bíblia Viva, tá bom? Eu quero ler nessa versão da Bíblia Viva com vocês o versículo 10 de Provérbios, que diz assim: O homem de bem se importa até com o bem-estar dos seus animais, mas no coração do perverso só há lugar para a maldade. Olha só, irmãos, olha só. Ter uma vida reta diante de Deus é em todas as áreas, né? É em todas as áreas, até mesmo com a bondade com os nossos animais, eles são úteis para nós. Deus criou os animais também para nos alegrar, para nos servir, né? E tem tanta gente que faz tanta maldade com os animais. Quem tem animais de estimação, eles nos oferecem companheirismo, né? Eles nos alegra, tem aquela fidelidade, né, do animal para com o seu dono. É muito gostoso, né? Quem tem os seus animais de estimação, seja ele um cachorrinho, um gato, um passarinho, qualquer animal, né? Quem tem animais de grande porte, eles servem para trabalho, né? Serve para transporte, então eles são úteis. Devemos tratar bem os animais. Outros animais também servem para alimentação, então nunca devemos maltratá-los e nem ser cruel com eles. Então, logo no início aqui do versículo 10, ele diz assim: O homem de bem se importa com o bem-estar dos seus animais. Então, o homem de bem, né? Então, nós temos que ser essa pessoa de bem, que trata bem todas as coisas, até os animais, né? Vamos então lá para os versos 12 ao 15, né? Depois, meditando entre esses versos do 12 ao 15, fala das palavras, como os atos produzem frutos. Elas podem gerar satisfação quando são sábias, ou desgraça quando não o são. Palavras perversas podem enredar o homem ou a mulher. Olha, irmãs, que versículo, né? Que versículo. Eu gostaria de só de relembrar que o versículo 13 diz assim: O laço do ímpio está nas transgressões dos lábios, mas o justo sairá a angústia. E o 14 diz assim: Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, e os que as mãos dos homens fizerem, isso ele receberá. Meu Deus, irmãs, olha só o que é isso, né? Como o provérbio está nos ensinando hoje, né? Cada um vai se fartar do bem que sai pelo fruto da sua boca. Qual é o fruto que está saindo, né? Qual é o que é que está saindo da sua boca, né? Palavras são como uma espada, né? Palavras são entra no coração da pessoa o que ela está surtindo, vida ou morte, né? Então, irmãos, vamos meditar, né, no que é que nós estamos falando. Do verso 17 ao 22, fala também das palavras, né? As palavras elas podem curar ou podem ferir. Uma vez emitidas as palavras, não podem ser recolhidas. Olha só, irmãos, olha só. Quando nós lançamos a palavra, ela já foi fazer aquilo que foi ordenada a palavra, né? Então ela não pode ser mais recolhida, ela já foi lançada. Então ela vai gerar a semente, né, que ela é, né?
Então, Jesus disse que todos os homens e mulheres serão responsáveis por suas palavras irrefletidas. Está lá em Mateus 12, 36 e 37, que eu quero ler com vocês aqui. Olha só como é sério isso, irmãos. Mateus 12, 36 e 37 diz assim: olha, mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Olha só, irmãs, olha só. Então, seremos responsáveis pelas palavras irrefletidas, palavras que a gente fala sem pensar para ofender a outra pessoa, nós seremos responsáveis por essas palavras, irmãos. Então, nós devemos nos corrigir, nos analisar como nós estamos direcionando as nossas palavras. Se Jesus se preocupava tanto com as palavras descuidadas, qual seria a opinião dele sobre as palavras ásperas que perfuram como uma espada? Irmãs, isso é muito dolorido. Tem palavras que entram no coração que uma espada que vai cortando, vai trazendo dor, vai marcando muito as pessoas. Qual seria a opinião de Jesus sobre essas palavras, né? Então, como contraste neste versículo está o poder maravilhoso de cura das palavras do sábio, né? Então, olha só, irmãs, como tem um contraste grande aqui. Quando nós falamos palavras de sabedoria, quando nós falamos palavras de cura, né? A pessoa, ela é mudada, ela é renovada. Quantas vezes as pessoas chegam até nós, né? Para baixo, precisando de ajuda, precisando de um conselho, e você dá uma palavra de ânimo, você dá uma palavra de vida para aquela pessoa, no mesmo momento o semblante dela já muda, ela já sai fortalecida, porque a palavra, ela tem esse poder de cura, né? A palavra do Senhor, ela cura, a palavra do Senhor, ela é viva. Quando você fala a palavra do Senhor para alguém, você traz uma palavra de ânimo, né? Da mensagem do Senhor, você traz uma palavra de ânimo para a pessoa ela fica renovada, né? Ela sente vida novamente, ela tem ânimo para continuar vivendo. Então a palavra curou aquela pessoa, né? Até o rosto dela muda. Mas quando você traz uma palavra de condenação, assim, uma palavra irrefletida, como nós estamos falando aqui, como Mateus fala, essas palavras que a gente nem pensa e vai falando, né, na hora da raiva, na hora da mágoa, você vai falando aquelas palavras elas podem, né, machucar alguém, mas devemos sempre tomar cuidado com as palavras, né, que saem da nossa boca. Vamos lá para o versículo 25. O versículo 25 diz: A solitude no coração do homem abate, mas uma boa palavra o alegra. É como nós estamos falando aqui, né, irmãs? As boas palavras ajudam aqueles que desejam ser uma pessoa melhor, mesmo quando a vida é difícil. Então, eu quero ler esse mesmo versículo, 25, na Bíblia Viva, que tem uma tradução diferente, né? Então a gente consegue compreender melhor. Um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado, mas uma palavra amiga de ânimo e simpatia renova as forças. E é exatamente assim, né, irmãs? Deus disse para lançarmos sobre ele todas as nossas preocupações, como está lá em 1 Pedro 5,7, e para não ficarmos ansiosos, como diz Filipenses 4,6. Depois você medita nesses versículos. Mas como é gratificante, irmãs, ouvir palavras de encorajamento no meio de uma grande tribulação, né? No meio de uma tribulação, de uma luta, de problemas difíceis, a gente ouvir uma palavra de encorajamento é muito gratificante. O encorajamento anima e provoca, estimula, o encorajamento anima, provoca, estimula as pessoas em determinada direção. E é exatamente assim, né? Que a palavra, ah, uma boa palavra, age em nossas vidas, né, irmãs? Ela nos encoraja, nos anima, provoca, né, uma mudança dentro de nós e estimula a gente tomar uma outra direção que traz paz em nossa alma, né? Então, amadas, eu vou encerrando aqui esse nosso estudo do capítulo 12 que está muito gostoso, né? E que bom estar aqui
dividindo com vocês esse conhecimento que o Senhor nos traz nesse dia, né? E que a palavra do Senhor venha continuar falando aí no teu coração. Medita em cada versículo, deixa o Espírito Santo falar aí com você, né? A palavra do Senhor é saúde para a nossa alma. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos estar meditando nessa palavra, amém? Então, guarde aí bem no seu coração, depois você medita novamente em cada versículo e escute o que o Espírito Santo quer te passar e pratique, irmãos, porque o Espírito Santo, ele nos direciona naquilo que nós precisamos mudar. Então, ouça a voz do Espírito Santo na sua vida e deixa Deus trabalhar. Amém? E eu vou encerrando por aqui. Te espero no próximo áudio. Que Deus abençoe sua vida grandemente.